Feliz 2025 a todos! Agora, de fato, começa a era nesse canal e eu prometo, pelo menos 5 vídeos por semana. Hoje a gente vai fazer um compilado das contratações no futebol brasileiro, das principais que aconteceram até aqui. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, mas, rapaziada, a ideia é que eu faça 5 vídeos por semana para vocês, para a gente poder trocar ideia. Independente dos resultados, o YouTube é a meu principal objetivo para 2026. Então, se vocês puderem me ajudar, se vocês puderem deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, enfim, vambora. Muitas movimentações nesse começo de ano, ainda mais que os campeonatos estaduais começam agora na semana que vem e que o Brasileirão começa lá no dia 26, lembrando que no dia 28, né? Lembrando que hoje é dia 6 de janeiro, então algumas transferências ainda não aconteceram e estão por se concretizar. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Beleza? Eu vou passando por time pra gente ter, pra gente separar um pouquinho melhor os temas. Começando por Marlon Freitas no Palmeiras. E eu acho uma grande contratação. O Palmeiras enfraquece um rival direto, que é o Botafogo, que tá tentando brigar lá em cima nesses últimos anos. O Palmeiras traz um cara que é experiente, que tá pronto, que é líder, algo que faltou no Palmeiras no ano passado, principalmente com muitos jogadores jovens. O Marlon Freitas é um cara que tá acostumado a passar por decisão, né? São pelo menos 3 anos em altíssimo nível. Em 2023, apesar do Botafogo ter perdido, apesar pro torcedor do Palmeiras ficar muito marcado aquela piscadinha, o Marlon Freitas fez um grande ano. Em 2024, não precisa nem falar, campeão da Libertadores, do Brasileiro, sendo capitão do Botafogo. Em 2025, em determinado momento, a gente chegou a colocar o Marlon Freitas em seleção do campeonato. Então, apesar de um Botafogo bagunçado e largado no ano de 2025, o Marlon Freitas foi um cara que manteve uma regularidade legal. É um cara que joga tanto de 5 quanto de 8. Acho que ele é um pouquinho mais 8 que 5, mas com uma saída de bola muito boa, controle, um cara físico, que tem uma qualidade no passe, tanto curto quanto longo, muito boa, que vai ser um cara bom de termômetro do Palmeiras, assim, pro Palmeiras ter mais a bola, pro Palmeiras melhorar sua saída de bola. Eu ainda traria um camisa 5 para jogar do lado dele e a gente poder usar o Andrés de 10, mas eu já acho que é um bom reforço, um cara de 30 anos que tem pelo menos mais uns 3 aninhos para queimar muito bem aí. O Marlon Freitas é uma contratação que me agrada, acho um bom movimento do Palmeiras. Acho que com o disco, o momento e com o elenco, o Palmeiras sofreu ano passado com a lesão do Lucas Evangelista porque não tinha outro camisa 8 para colocar, recuou o Andrés. E em vários jogos, em vários momentos da temporada, a gente pode ter Andrés e Marlon atuando junto, beleza? É bom que isso fique claro. Outro time que tá. O time, acho que tá se movimentando mais nessa janela de todos é o Fluminense, né? Dos grandes, assim, dos times que já estavam na Série A, porque quem sobe sempre vem com um pacotão e tal. Mas o Fluminense tem se movimentado bastante, assim. Eu gostei pra caralho da contratação do Guilherme Arana. Acho que o Arana chega pra elevar uma posição do Flu que era carente. O René é um lateral ok, nota 6. O Arana é um dos melhores laterais do Brasil. Acho que a mudança de ambiente, de clube pra ele pode fazer muito bem. O Fluminense, acho que é um time que tem se consolidado nas últimas temporadas a brigar lá em cima, não necessariamente por todos os títulos, mas brigando em G4. É um time que pode chegar longe nas Copas. Fez uma boa Copa do Mundo de Clubes no outro ano. 2023 foi campeão da Libertadores. Enfim, eu acho que é um bom clube pro Arana retomar seu bom futebol, que ele já tinha voltado a jogar bem no final da temporada. Acho bom pra ele, acho bom pro Galo, porque a relação tava muito desgastada. E chegou o Renan Lodge, a gente já vai falar disso, mas acho principalmente muito bom pro Guilherme Arana e acho que tem tudo pra retomar seu mais alto nível, assim. Eu gosto muito do Arana, um cara que, porra, ataca muito bem por dentro e por fora, um cara que já melhorou bastante na marcação, um cara que chegou a bater seleção brasileira, mas que de fato depois da lesão lá em 2022, pré-Copa do Mundo, né, aquela lesão que ele teve no joelho, teve uma quedinha de rendimento e aí teve toda a recuperação, natural que ele demora um pouquinho a voltar a jogar, mas é um cara de 28 anos, mano. Então, eu acho
que é um ótimo movimento do Fluminense, um ótimo movimento, melhora bastante seu time titular. James, eu acho que é uma aposta. Eu entendo que ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas a gente tem a ver uma temporada assim como parâmetro no futebol brasileiro, que foi a temporada do ano passado com o Mirassol. É um setor que o Fluminense precisava já se reforçar, ainda mais com a saída do Thiago Silva. Eu tô curioso para ver como o James vai se comportar atuando num time de mais camisa, de mais pressão, com uma torcida maior. É, mas ele fez uma grande temporada de fato ano passado pelo Fluminense e acho que pelo Mirassol, e acho que algum time grande iria pagar para ver o James atuando pelo seu clube. E acho que o Fluminense faz uma escolha ok, assim, eu gosto. E aí tem dois rumores rolando, eu não sei se até postar esse vídeo já vai ter se concretizado, que é o Hulk, mas que eu já vou falar. Eu vou falar primeiro do Savarino. O Botafogo tá se desfazendo de todos os caras e tá fácil arrancar a cara do Botafogo. Essa que é a realidade. O Textor não tá fazendo questão nenhuma de segurar ninguém lá. O Savarino acho que é um cara que dá uma opção legal para esse time do Fluminense, que tem um Serna aberto pela esquerda. É verdade. Mas o Serna é um cara que a gente pode esperar uma jogada. Porra, ele pode meter uma bola na gaveta, ele pode tropeçar na bola. Ele é um pontinha que te entrega fisicamente, mas que tecnicamente algumas vezes deixa a desejar. E aí você pode mudar o esquema algumas vezes, você ter o Savarino um pouquinho mais por dentro com o Lúcio, você ter o Savarino um pouco mais encostado no centroavante. Mas acho que é um movimento legal do Fluminense, assim, um cara de mais qualidade. Tudo bem que o Savarino teve uma temporada fora da curva em 2024. No restante da carreira ele deu uma bela oscilada, tá? Ele nunca foi o que ele foi em 2024, tirando 2024, mas ele não é um jogador ruim, ele é um bom jogador que acho que para compor elenco, ele não vai ser o principal cara do Fluminense, mas para compor elenco, acho que tá ali, acho que é uma aposta válida. E aí já entrando no Hulk, é, o que o Galo tá oferecendo para ele é para jogador aposentado. A gente tem que lembrar que o Hulk ainda tá em atividade e o Galo tem que convencer o Hulk a jogar. Não o Hulk a ser ídolo. O Galo não tem que convencer o Hulk a ser ídolo. O Hulk já é ídolo, um dos maiores ídolos da história do Galo, para muita gente o maior ídolo. Então chega a ser bizarro, assim, as coisas que documentário, estátua, isso o Hulk já tem que ter, independente se ele for ficar ou não. E eu acho que é um bom. Mas, assim, romper essa relação antes da aposentadoria do Hulk, eu acho ruim para Atlético e pro Hulk. Porque. E acho que os 4R estão com medo lá de ser a diretoria marcada por tirar o Hulk do Atlético, que são os donos do Galo, da SAF do Galo, né? E acho que eles estão com esse receio, então é uma decisão muito delicada entre você abrir mão do Hulk. Eu acho que o Hulk ele tinha que continuar no Galo, sendo uma das peças da engrenagem e não sendo a peça da engrenagem. O Hulk não consegue mais tirar 40 coelhos da cartola por temporada, mas ele numa temporada ruim te entregou 21 gols. Então também acho que é um cara que esportivamente ainda tem condição de entregar. E acho que pro Fluminense é uma boa. Porque o Fluminense, na temporada de 2025, sofreu demais com o atacante. O Cano já não consegue mais entregar. O Everaldo, que foi muito tempo titular, a torcida pegou muito no pé e, de fato, ele sofreu demais para fazer gols. Ele até ajudava a equipe de outras maneiras, mas fazendo gol, sendo camisa 9, ele não conseguia. E o Fluminense é um time que consegue lidar com jogadores mais velhos. O Fluminense aposta muito no seu departamento médico, que consegue recuperar muitos jogadores. Foi assim com o Thiago Silva, que fisicamente conseguiu jogar. Foi assim com o Marcelo, que conseguiu jogar. Com o Ganso. O Fluminense foi campeão da Libertadores com o time com a média de idade mais alta da história, sendo campeão. Então ele aposta muito no seu departamento médico e acho que tá fazendo um negócio interessante, que é, ele sabe que ele não vai brigar financeiramente com Palmeiras e Flamengo na disputa por grana, às vezes com o Cruzeiro também não. Então ele pega jogadores que estão embaixo nos seus clubes, mas que em algum momento já entregaram, apostando que esses jogadores vão entregar, que é o caso de Arana, que é o caso de Savarino, e que pode se enquadrar até no caso do Hulk. Tá, aí já pulando pro Atlético, que a gente até falou um pouquinho, abriu mão do Arana muito porque chegou o Renan Lodge, acho uma puta contratação. A maioria dos laterais que vieram da Europa, que bateram seleção brasileira, eu sei que o Renan Lodge tá na Arábia, mas já jogou na Europa, chegaram no Brasil e deitaram, acho que com exceção do Emerson Royal e o Wendel, que se machucou, mas eu ainda acredito que o Wendel pode render no São Paulo.
Então acho que é uma puta contratação. Renan Lodge é um grande lateral, ficou muito marcado na final da Copa América lá naquela falha no gol do Di Maria, mas é um lateral que frequentou a seleção brasileira muitas vezes e acho que tem qualidade, conseguiu arrancar ele lá da Arábia, que não tinha mais vaga como estrangeiro para ele atuar, enfim, acho que vai ser bom pro Renan Lodge, acho que vai ser bom pro Galo, gosto muito do movimento, acho uma grande contratação. Já que a gente citou o São Paulo, vamos pro São Paulo, né? Até agora, Danielzinho e Lucas Ramon do Mirassol. O Lucas Ramon confirmou também, né? O Lucas Ramon fez um bom campeonato brasileiro. Agora, vai empilhar lateral direito no elenco do São Paulo? Como é que vai ser? Você tem lá o Mike, que é um moleque da base promissor, que muita gente queria que fosse titular e ganhasse minutagem nessa temporada. Você tem o Moreira, que tá voltando lá do Porto, ninguém não tá muito bem definido ainda, mas que tá voltando. Você tem o Cedric, que você renovou até 2027 sem uma explicação, sem explicação nenhuma. E agora você tem o Lucas Ramon. Então, talvez fosse uma das posições que o São Paulo menos precisasse. O São Paulo precisa em várias posições. Por exemplo, o Coronel lá, o Carlos Coronel, goleiro reserva. Acho que beleza, mano. Você abriu mão do Jandrei, que era seu goleiro reserva. Você traz um Carlos Coronel pra ser seu goleiro reserva. Ninguém sabe muito bem como ele vai, mas é um goleiro reserva. O Rafael joga muito, e o Rafael joga muito em alto nível ao longo da temporada praticamente inteira. Então, pô, acho que beleza. E o Danielzinho, acho que é o tipo de contratação que o São Paulo vai conseguir fazer nessa temporada. O São Paulo não tem grana, mas o São Paulo tem mais grana que o Mirassol. Então o São Paulo consegue arrancar um dos principais, o capitão do Mirassol da temporada passada, que foi a sensação do campeonato. Também acho que para uma posição que o São Paulo tem jogadores, mas beleza. E o Danielzinho com certeza vai ganhar mais no São Paulo do que ia ganhar no Mirassol, porque o orçamento do São Paulo é maior, mesmo nessa fase. Agora, acho que o São Paulo tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe como é que vai o São Paulo para essa temporada. O Lucas vai jogar? Ninguém sabe. O Caleri, o André Silva e o Ria Francisco, que são os três centroavantes. Os três vindo de ligamento no joelho, de LCA. Como é que o São Paulo vai vir para essa temporada? Foi um tempo muito curto para os jogadores se recuperarem, nem todos vão estão recuperados das lesões. Como é que vai ser? O Crespo precisa de jogadores que jogam 60 jogos no ano. Danielzinho, acho que joga lá seus 60. Danielzinho já é um cara de 31 anos também, né? Mas, enfim, esses são os movimentos do São Paulo até aqui. O Flamengo foi no Vitão, né? E aí, mano, acho que é uma cartada legal de que quer montar dois times muito fortes, porque o Flamengo tem três zagueiros muito fortes: Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, e ainda traz o Vitão, formando o melhor conjunto de zagueiros do Brasil, né? O melhor quarteto do Brasil disparado. E geralmente os times conseguem ter três zagueiros de altíssimo nível, o quarto geralmente é um cara da base, ou é um cara pior, como foi no próprio Flamengo ano passado, que era o João Vitor, um moleque muito promissor, mas que era da base. O Flamengo não quer correr risco no sistema defensivo, então faz esse movimento arrancando o Vitão do Inter, o Vitão que já viveu um melhor momento. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito de contratar zagueiro de time que brigou para não cair. Mas beleza, acho que o Vitão já viveu bons momentos no Inter e acho que o Vitão é um bom zagueiro. E é um zagueiro novo ainda também. E é um zagueiro que enquadra pra maneira como o Flamengo joga. Então, o Flamengo tá com dinheiro pra caralho, né? O Flamengo foi no Caio Jorge lá, caralho. Tenta pagar 22 milhões, mais o Cebolinha. E aí já vamos entrar nesse tópico só pra falar um pouquinho. O Cruzeiro não quer dinheiro. O Pedrinho tá nem aí pra dinheiro. Esse que é o grande X da questão do Caio Jorge. Então, o Cruzeiro falou: ou você paga 50 mil ou eu não quero vender. Porque o Cruzeiro tá lá com um carro que ele adora. Chegou um amigo dele e falou: quero comprar seu carro. Não, irmão, eu adoro meu carro. Eu pago o preço dele. Não, pelo preço dele eu não quero vender, porra. Eu gosto do carro. Então eu pago mais. Opa, então se você paga mais, beleza. Aí você leva. E o Cruzeiro também sabe que o Flamengo tá com muita grana, né? Então, pede mais e mais. E o Pedrinho não quer vender o Caio Jorge, o cara é artilheiro do Brasil, do Brasileirão, né? A gente sabe o quanto é difícil se arrumar um 9. O Caio Jorge já tá adaptado. E assim, é um recado do Cruzeiro muito claro pro mercado de que não veio pra passear. O Cruzeiro quer ser campeão. O, o Pedrinho não enxerga o Caio Jorge como um negócio.
como o Textor tem feito. Enxerga como o artilheiro do time, porra. E você não vai abrir mão do artilheiro do time. Se você quiser pagar 50 milhões, que é muito acima do que ele vale, que eu também não acho que ele vale 50 milhões, aí beleza, aí você leva. Tá com dinheiro? Paga aí. Tá todo mundo no direito. E vou te falar, o Caio Jorge seria o encaixe perfeito como 9 pro time do Felipe Luiz. Intensidade alta, cara que ataca espaço, que tem velocidade, que mete gol. Em vários momentos da temporada, o Felipe escolheu jogar com outro 9 que não fosse o Pedro, que fosse Plata ou Bruno Henrique, e assim, era mesmo no momento depois da bronca, depois daquele. Depois do Pedro voltar a fazer gol. Então era por opção, por característica mesmo. Jogou Plata, Bruno Henrique, e o Caio Jorge seria o encaixe perfeito, assim. Acho que o Cruzeiro segura muito por ser um rival e muito por querer vencer, mano. Acho que o projeto esportivo do Cruzeiro vem forte para os próximos anos. E aí, já falando no Cruzeiro, quem saiu de lá, Gabigol, foi parar no Santos. Um modelo ruim pro Cruzeiro, eu achei, porque não recebe nada pelo empréstimo, paga boa parte do salário. Pro Santos, achei ótimo, um contrato bem amarradinho, de empréstimo por 1 ano, mas que depois pode comprar, enfim. Bom pro Santos, que eleva seu nível técnico, traz um cara pra dividir o protagonismo com o Neymar, e excelente pro Gabigol, que há 2 temporadas não consegue jogar como titular, não consegue ter sequência. A última dele pelo Flamengo, ele vai jogar só no finalzinho lá e faz o gol na Copa do Brasil. E com o Cruzeiro ele fica praticamente a temporada toda no banco, e aí tem um monte de coisa. A gente não sabe se fisicamente, tecnicamente, o Gabigol tava tão abaixo, porque a gente não tem como acompanhar os treinos, mas pode acontecer. Mas também tem muito a ver com o modelo de jogo, principalmente no Cruzeiro, eu acho Leonardo Jardim. Agora chegou lá o Tite, ele sabia que ele não ia ter tanta minutagem, ele e o Tite não se bicam. Ele vai pro Santos, seu clube de coração, volta pra casa, onde vai ser bem recebido, onde vai ter sequência, e o Gabigol tendo sequência, ele te entrega pelo menos 20, 25 gols na temporada. Eu duvido, venha me cobrar no final do ano, o Gabigol não vai ter menos de 20 gols no ano. Porque quando ele tá em campo, ele faz. Você pode falar o que você quiser do Gabigol, mas quando ele tá em campo, ele faz. E acho que e assim, acho que vai fazer bem pro Neymar também. Tem um cara que ele gosta, que ele se dá bem, os dois, querendo ou não, são família, né? E mais do que isso, em campo, velho, o Gabigol vai ser um cara pra dar sequência nas jogadas que o Neymar faz. E o Neymar reclamou muitas vezes ano passado que o time não dava essa sequência pra ele. Acho que é isso. O Vojvoda tem que pensar o time a partir da dupla de ataque. Então, Gabigol e Neymar vão jogar. Vão ser dupla de ataque, um 4-4-2, com os dois na frente. E aí tem que botar na cabeça dos dois, gente, vocês vão ter que fingir. Pelo menos corre, faz a sombra no zagueiro dos caras. E aí, eu não sei se ele vai meter 3 volantes, mete Zé, William Arão, João Schmidt, ou se ele vai botar Barreal de um lado e aí tem a possibilidade do Rony, que ninguém sabe se vai chegar ou não, pelo outro, mas um Robinho Júnior pelo outro. Enfim, você monta o time a partir dos dois, mano. E eu acho que vai fazer bem pro Santos. Quem não falar que não tá curioso pra ver o Santos jogar ou que não vai ligar a TV pra ver o jogo do Santos, vai tá mentindo. É, o Gabigol traz muito isso também. E aí, só pra trazer 2 times que acabaram de subir, né, e que trouxeram alguns caras conhecidos, o Remo, Aleph Manga, Patrick de Paula e Pikachu. É, acho que estão trazendo caras que já jogaram a Série A, com uma certa experiência. O Pikachu gerou um burburinho muito grande, porque ele foi revelado no Paysandu, mas aí já foi falar que era remista desde criança. Enfim, o jogador adora fazer essas porra aí, mas eu acho que o Pikachu é um cara que pode ajudar o time do Remo. Acho que é um cara que agrega no time do Remo para jogar a Série A. O Patrick de Paulo, eu rezo todos os dias para que ele volte a conseguir jogar futebol. Aí acho que é muito mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Faz quanto tempo que a gente não vê o Patrick de Paula em campo desempenhando em alto nível? Ele foi bem no comecinho do Carioca do ano passado no Botafogo, fazendo alguns gols com aquele time 100% reserva, mas depois ele saiu, foi para Portugal. O Patrick de Paula teve problema de joelho, é, deslumbrou um pouco naquela fase do Palmeiras. Então vamos ver se ele consegue retomar seu futebol. A gente já viu o potencial que ele tem, mas eu não sei se eu apostaria no Patrick de Paula. E o Aleph Manga? Pô, o Aleph Manga entregou pelo Coritiba já, né? Jogando Série A, jogando Série B. O Remo perdeu o Pedro Rocha pro Coritiba, que a gente já vai falar. Mas enfim, você tem que fazer movimentos com o orçamento que você tem vindo da Série B. Times, por exemplo, Vitória tem um gigante orçamento? Não tem, mas Vitória tá indo pro terceiro ano de Série A. É um orçamento já bem maior do que esses times que estão vindo da Série B. E aí o Coritiba, que eu acho que faz uma janela muito interessante, velho.
muito interessante. William Oliveira, o volante do Vitória, que acho que ajuda, tá acostumado a jogar a Série A. A briga do Coxa, a gente sabe, é pra brigar pra não cair, e o William Oliveira tá acostumado. Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Acho que é uma contratação válida, assim, uma aposta válida. O cara meteu gol pra caramba no Remo do ano passado. O Coritiba precisava contratar uns caras de frente. O Pedro Rocha entregou, né? Então acho que pode ajudar essa temporada. O Tinga, capitão do Fortaleza, anos e anos na Série A, participou da reconstrução do Fortaleza, é um cara experiente, acho que pode ajudar. O Breno Lopes, eu acho que foi a melhor contratação de todos esses caras, porque o Breno fez desde que chegou ao Fortaleza, ajudou demais. Para times que jogam em contra-ataque, o Breno funciona bem, o Breno é um cara que finaliza bem. Para esse tipo modelo de jogo que o Coritiba e que os times que subiram devem fazer, né, que é basicamente se fechar um pouquinho mais atrás para sair no contra-ataque. Acho que o Breno Lopes é um cara que ajuda muito bem, contratou o Sobral também, que já fez grandes temporadas na Série A ver como ele vai chegar em Coritiba, lembrando que tem um time encaixadinho, foi campeão da Série B ano passado, mas que perdeu o Mozart, que decidiu mais um ano ficar na Série B e que terá o Fernando Seabra como seu treinador. Enfim, fiz um pacotão aqui. Amanhã a gente se fala em outro vídeo. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Deixa nos comentários o que você achou. E deixa o tema pros vídeos aí, tá? Ah, quero um vídeo do Gabigol no Santos. Comenta. Ah, quero um vídeo falando da série que o Palmeiras fez. Da Globo lá, que o torcedor ficou puto. Comenta. Tá bom? Tamo junto. Um beijo.